Miguel apertou o gatilho da arma que apontava para o peito de João, seu amante secreto, e o tiro ecoou como um trovão, mas em vez de sangue, veio apenas o silêncio ensurdecedor de uma traição revelada. João, o ator famoso que todos admiravam, caiu de joelhos não ferido fisicamente, mas destroçado emocionalmente, enquanto Miguel, o garçom anónimo, via sua vida desmoronar em fragmentos irreparáveis. A polícia chegaria em minutos, mas o verdadeiro crime já havia sido cometido anos antes, nas sombras de uma sociedade que não perdoava amores como o deles. Miguel acordou sobressaltado, o sonho ainda pulsando em suas veias como veneno. Ele se sentou na cama estreita de seu apartamento minúsculo no bairro Alto, o suor frio escorrendo pela testa. Aos 25 anos, com olhos verdes que carregavam o peso de segredos não ditos, Miguel era apenas mais um entre os milhares de jovens que lutavam para sobreviver na capital portuguesa. Trabalhando como garçom em um restaurante turístico à beira do Tejo, ele servia pratos de bacalhau e vinhos do Douro para casais heterossexuais felizes, enquanto escondia sua própria identidade como se fosse uma doença incurável. Naquela manhã, como em todas as outras, ele vestiu a camisa branca impecável e saiu para o trabalho, o ar fresco de Lisboa misturando-se ao cheiro de pastéis de nata das padarias vizinhas. Mas algo estava diferente. No dia anterior, durante um evento privado no restaurante, ele havia conhecido João. João Oliveira, o astro em ascensão do cinema português, com 28 anos, cabelos pretos ondulados e um sorriso que iluminava telas de cinema por todo o país. João era o sonho de muitas mulheres e o segredo de poucos homens. Ele havia pedido um copo de vinho tinto extra, e seus olhos castanhos se fixaram em Miguel por tempo demais. Você tem um olhar que conta histórias, dissera João, com uma voz grave e confiante, enquanto Miguel servia à mesa. Miguel corou, murmurando um obrigado educado, mas por dentro, um furacão se formava. Ele sabia dos rumores sobre João, whispers nos bastidores da indústria de que o ator escondia sua orientação sexual para preservar a carreira. Em uma sociedade ainda marcada pelo conservadorismo católico, ser gay abertamente poderia significar o fim de tudo. Miguel, vindo de uma família tradicional do interior, Alentejo, onde o pai era um agricultor rígido e a mãe uma devota da Virgem Maria, carregava o mesmo fardo. Ao final do turno, João esperou do lado de fora. Vamos caminhar, sugeriu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Miguel hesitou, o coração batendo forte. Ele sabia que aquilo era perigoso. Sua família já o pressionava para casar com a vizinha de infância, Ana, uma moça de bem, que representava a vida normal que todos esperavam dele. Mas algo em João o atraía como uma maré irresistível. Eles andaram pelas ruas empedradas do Chiado, conversando sobre tudo e nada, filmes, música, a beleza melancólica do fado. Pela primeira vez, Miguel se sentiu visto, não como um garçom invisível, mas como um homem com desejos reais. A conversa se estendeu até um bar escondido, onde beberam ginginha e riram de anedotas bobas. João confessou que sua vida de estrela era uma prisão dourada. Todo mundo me ama pelo que eu finjo ser, disse ele, os olhos baixos. Miguel tocou sua mão por acidente, ou talvez não, e o toque enviou eletricidade por seus corpos. Eles saíram dali e, em um impulso, João o beijou em uma rua escura, um beijo urgente e cheio de anos de repressão. Miguel correspondeu, mas o pânico veio logo depois. Isso não pode acontecer, murmurou ele, se afastando. João insistiu, por que não? Somos adultos. Ninguém precisa saber. Mas alguém soube. No dia seguinte, Miguel recebeu uma mensagem anônima no celular, uma foto deles se beijando, com a legenda, cuidado com o que esconde. Seu estômago revirou. Quem poderia ser? Um colega de trabalho. Um fã de João. Ou pior, alguém da família. Ele bloqueou o número, mas o medo se instalou como uma sombra. No trabalho, evitou o olhar de todos, servindo mesas com mãos trêmulas. João ligou, mas Miguel não atendeu. Ele precisava pensar. Sua vida era simples, mas segura. Envolver-se com João significaria expor-se a um mundo de julgamentos, possivelmente perder o emprego, a família, tudo. À noite, em casa, Miguel ligou para a mãe. Como vai, filho? Quando vem nos visitar? Ana pergunta por você, disse ela, a voz cheia de expectativa. Miguel engoliu em seco, mentindo que estava bem, ocupado com o trabalho. Desligou e chorou em silêncio, o conflito interno rasgando ao meio. Ele amava homens, mas amava sua família mais. Poderia sacrificar sua felicidade por uma fachada de normalidade. João representava liberdade, mas também risco. Ele decidiu, ignoraria João, voltaria à rotina. Mas o destino tinha outros planos. No dia seguinte, João apareceu no restaurante, pedindo para falar com ele. Não podemos ignorar isso, disse João, puxando-o para um canto. Miguel resistiu, você não entende. Minha família me mataria se soubesse.
João rebateu, e você vai viver uma mentira para sempre. Eu também tenho família, pressão da mídia. Mas eu escolhi lutar. As palavras acertaram Miguel como um soco. Ele concordou em se encontrar mais tarde, em um parque discreto. Lá, sob as árvores do Jardim da Estrela, eles conversaram abertamente. João contou sobre sua infância em Porto, onde o pai, um pescador conservador, o espancava por ser diferente. Miguel compartilhou sobre o Alentejo, onde ser gay era sinônimo de vergonha eterna. O vínculo cresceu, mas o perigo também. A mensagem anônima se repetiu, agora com ameaças: vou contar para todos se não parar. Miguel confrontou João: alguém nos segue. João empalideceu, admitindo que tinha um ex-namorado ciumento, Ricardo, que poderia estar por trás. Ele me chantageou antes, confessou. Miguel sentiu raiva: você me arrastou para isso. Mas no fundo, sabia que havia escolhido entrar. Eles decidiram enfrentar Ricardo juntos, marcando um encontro em um café. Ricardo, um homem de 30 anos com olhos frios, riu ao vê-los. Vocês acham que podem ser felizes? A sociedade vai cuspir em vocês. Ele exigiu dinheiro de João para ficar quieto. João pagou, mas Miguel viu a humilhação nos olhos dele. Isso não acaba aqui, murmurou Miguel. Naquela noite, ele sonhou novamente com a arma, mas dessa vez, era Ricardo quem atirava. Acordou determinado, não seria vítima. Ele começou a pesquisar leis sobre direitos LGBT em Portugal, descobrindo que o casamento gay era legal desde 2010, mas o preconceito persistia. Inspirado, convenceu João a não ceder mais. Vamos denunciá-lo, disse. João hesitou, temendo escândalo. Minha carreira, começou. Miguel interrompeu, e sua vida? Vale a pena. A tensão escalava, e Miguel sentia o peso de cada decisão. Ele estava traindo sua família ao esconder isso. Ou traindo a si mesmo ao não viver autenticamente. O conflito o consumia, mas ele prosseguia, passo a passo, rumo ao desconhecido. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Miguel. Ele e João se encontravam em segredo, em apartamentos alugados ou parques afastados, onde podiam ser eles mesmos por breves momentos. Mas cada encontro era ofuscado pela sombra de Ricardo. João, com sua fama crescente, ele acabara de estrelar um filme que lotava cinemas em Lisboa e Porto, vivia em constante paranoia. Se isso vazar, perco contratos, endorsements. Minha família no norte me renega, desabafava ele, os olhos castanhos cheios de medo. Miguel, por sua vez, lidava com pressões internas. No trabalho, o chefe, um homem de meia idade chamado Sr. Silva, notou sua distração. O que é com você, rapaz? Parece que viu um fantasma. Miguel murmurou desculpas, mas por dentro, questionava cada escolha. Ele havia crescido ouvindo o pai dizer que homens de verdade casam e têm filhos, e agora, aos 25 anos, sentia o relógio biológico da sociedade tic-taqueando. Ana, a vizinha, ligou inesperadamente. Miguel, sua mãe diz que você está sozinho aí. Quando volta para casar? Ele riu forçado, prometendo visitar em breve, mas desligou com o coração apertado. Uma noite, enquanto caminhavam pelo castelo de São Jorge, João propôs: vamos assumir isso. Conte para sua família. Eu conto para a minha. Miguel gelou. Você enlouqueceu. Meu pai me deserdaria. E você? Seus fãs te abandonariam. João insistiu: o amor vale o risco. Olhe para nós, somos reais. Mas Miguel via apenas perdas: emprego, família, dignidade. Ele argumentou: Portugal pode ter leis progressistas, mas as pessoas não mudam da noite para o dia. Ainda há violência, discriminação. João rebateu com histórias de amigos que saíram do armário e sobreviveram, mas Miguel duvidava. O confronto com Ricardo veio mais cedo do que esperavam. Em um bar em Alfama, Ricardo os encontrou, bêbado e furioso. Você me trocou por esse garçonzinho, gritou para João. Miguel interveio: deixe-nos em paz. Ricardo riu: ou o quê? Vou postar as fotos online. João, em pânico, ofereceu mais dinheiro, mas Miguel parou ele. Não. Vamos à polícia. Ricardo atacou, socando Miguel no rosto. Sangue escorreu, e João revidou, derrubando Ricardo. A briga chamou atenção, e eles fugiram antes que a polícia chegasse. Em casa, Miguel curou o ferimento, mas a dor era mais profunda. Isso é o que nos espera. Violência constante? Perguntou a João, que o abraçou. Não se cedermos. Mas Miguel via a hipocrisia. João pagava para silenciar, enquanto ele arriscava tudo. O conflito moral o atormentava: era certo amar alguém às custas de tanta dor.
Ele decidiu dar um ultimato: ou assumimos publicamente, ou acabamos. João empalideceu: dê-me tempo. Enquanto isso, a família de Miguel pressionava. O pai ligou, anunciando uma visita surpresa a Lisboa. Queremos te ver, filho. E falar sobre seu futuro. Miguel entrou em pânico. Ele mentiria mais uma vez. Ou contaria a verdade. Ele optou por adiar, dizendo que estava doente. Mas a mentira pesava como chumbo. No trabalho, rumores começaram. Um colega viu ele com João e cochichava. Cuidado, Miguel. Isso não é bem visto aqui. João, lidando com sua própria crise, enfrentou o agente. Se sair do armário, adeus carreira, alertou o homem. João rebateu, e se eu não sair, adeus felicidade. Mas o agente insistiu, pense na sua mãe viúva em Porto. Ela depende de você. João sentiu o peso da responsabilidade familiar, o mesmo que Miguel carregava. Eles se encontraram novamente, em um hotel discreto, onde discutiram o futuro. Eu te amo, confessou João pela primeira vez. Miguel correspondeu, mas com reservas: amor não paga contas nem cura feridas sociais. A tensão culminou quando Ricardo enviou as fotos para o pai de Miguel. O velho agricultor ligou furioso: é verdade isso, filho? Você com outro homem? Miguel negou, mas o pai gritou: não minta. Venha para casa agora ou não volte nunca mais. Miguel desabou, chorando nos braços de João. Eu perdi tudo, soluçou. João o consolou: não perdeu a mim. Mas Miguel via a traição. João ainda hesitava em se expor. Você me ama, mas não o suficiente para lutar ao meu lado. Dias depois, Miguel viajou para o Alentejo, enfrentando a família. A mãe chorava: o que fizemos de errado? O pai, rígido: isso é contra Deus e a natureza. Miguel defendeu-se: é quem eu sou. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos. Ele foi expulso, com apenas uma mala. Voltando a Lisboa, encontrou João esperando no aeroporto. Eu contei para minha mãe, disse João. Ela me aceitou, mas com dor. Miguel sentiu uma faísca de esperança, mas o dano estava feito. Agora, sem família, Miguel questionava se valia a pena. Ele procurou emprego novo, mas o estigma seguia. Amigos se afastavam, sociedade julgava. João, com sua fama, sofria menos, o que gerava ressentimento. Você tem dinheiro para se proteger, acusou Miguel. João rebateu: e você acha que não paga um preço? Perdi papéis em filmes. O relacionamento azedava, cheio de acusações. Miguel viajava sozinho para o sul, para Algarve, buscando clareza. Lá, em praias vazias, refletia sobre escolhas, certo ou errado amar contra o mundo. De volta, encontrou João com Ricardo, não em confronto, mas em conversa. O que é isso? Exigiu. João explicou: estou negociando paz. Miguel sentiu traição: você o perdoa? João: pelo nosso bem. Miguel explodiu: nosso. O seu. Ele saiu, o coração partido. A decisão de perdoar ou não pesava, e o alto preço do amor se revelava em cada lágrima. Miguel passou dias isolado em seu apartamento, ignorando chamadas de João. Aos 25 anos, ele se via como um náufrago em um mar de dúvidas. A perda da família era uma ferida aberta: o pai, outrora ídolo, agora um estranho. Ele ligou para a mãe, suplicando entendimento. Filho, reze. Isso passa, disse ela, mas Miguel sabia que não. Ele era gay, e negar isso seria morrer por dentro. Mas o custo? Isolamento, pobreza emocional. No trabalho, demitido por distrações, ele buscava novo emprego. Em entrevistas, via olhares desconfiados, rumores se espalhavam em Lisboa pequena. Você é aquele que, sussurravam. Miguel endurecia, mas por dentro, quebrava. Ele encontrou um bico em um café no Rossio, servindo turistas alheios a seu drama. Lá, conheceu Pedro, um ativista LGBT de 30 anos, que notou sua tristeza. Você parece carregar o mundo, disse Pedro. Miguel desabafou, contando sobre João e Ricardo. Pedro aconselhou: lute pelos direitos. Há comunidades aqui. Inspirado, Miguel juntou-se a um grupo de apoio em Lisboa, onde ouvia histórias semelhantes: pais rejeitadores, sociedades hipócritas. Portugal, pioneiro em leis gays, ainda lutava contra preconceitos arraigados. Ele viajou para uma manifestação em Lisboa, gritando por igualdade. Lá, viu João de longe, mas evitou. João, sofrendo com o silêncio de Miguel, enfrentava sua própria tormenta.
Seu filme novo recebia críticas por falta de autenticidade, ironia, pois ele vivia uma mentira. João confrontou Ricardo finalmente, em um advogado. Chantagem é crime, disse. Ricardo riu, prove. Mas João tinha provas, e Ricardo recuou, prometendo silêncio por medo de prisão. Vitória amarga, pois o dano a Miguel era irreversível. João ligou para a mãe em Porto. Mãe, eu amo um homem. Ela chorou, mas disse, se te faz feliz, eu aceito. Alívio parcial, mas a mídia farejava. Um tabloide publicou rumores, João Oliveira em romance secreto. O escândalo explodiu. João negou publicamente, traindo Miguel indiretamente. Miguel leu a notícia no jornal, furioso. Covarde, pensou. Ele confrontou João em seu apartamento luxuoso no Chiado. Você me usou, gritou. João defendeu-se, estou protegendo nós dois. Miguel rebateu, não, protegendo sua imagem. A discussão escalou, com acusações voando. Eu sacrifiquei minha família por você, disse Miguel. João, e eu arrisquei minha carreira. Eles se separaram em raiva, mas o amor persistia como uma ferida. Miguel, sozinho, refletia sobre moralidade. Era certo priorizar carreira sobre amor. O amor sobre tudo. Ele viajou para o interior, visitando amigos de infância. Lá, encontrou Ana, que confessou, sempre soube de você. Seja feliz. Palavras que curavam um pouco. De volta, Pedro o convidou para um evento LGBT. Miguel foi, dançando pela primeira vez livremente. Mas viu João lá, sozinho. Eles se aproximaram, senti sua falta, disse João. Miguel, eu também, mas não confio mais. Eles conversaram horas, reconstruindo pontes. João admitiu, errei ao negar. Vou assumir. No dia seguinte, João deu uma entrevista, sou gay e amo alguém especial. O mundo reagiu, fãs apoiaram, outros odiaram. Sua carreira tremia, mas ele se sentia livre. Miguel, vendo isso, perdoou. Mas o pai ligou, vi na TV. Você me envergonha. Miguel rebateu, não, pai. Você me envergonha por não amar. Silêncio do outro lado. O relacionamento renascia, mas com cicatrizes. Eles enfrentavam olhares na rua, comentários online. Miguel perdeu o novo emprego por imagem inadequada. João o ajudou financeiramente, gerando dependência que Miguel odiava. Não sou seu charity case, disse. João, somos parceiros. Mas o equilíbrio faltava. Ricardo reapareceu, pedindo perdão. Fui ciumento, disse. João perdoou, mas Miguel não. Ele nos destruiu, argumentou. João, perdão cura. O conflito culminou em uma viagem a Sintra. Lá, em palácios românticos, eles discutiram futuro. Casamos, propôs João. Miguel hesitou, com tanta dor. Mas o amor venceu. Eles noivaram em segredo. De volta, a família de João aceitou Miguel relutantemente. A de Miguel, não. O pai sofreu um infarto, culpando o estresse do filho. Miguel visitou o hospital. Pai, me perdoe. O pai, você me matou. Palavras que cortavam. Miguel questionava, era sua escolha a causa? Ou o preconceito do pai? Ele pagava o preço mais alto, enquanto João colhia aplausos por coragem. Ressentimento crescia. Em uma briga, Miguel disse, você ganhou fama com isso. Eu perdi tudo. João, não é competição. Mas era. Miguel saiu, buscando espaço. Ele se voluntariou em ONGs LGBT, ajudando jovens como ele. Lá, encontrou força. João, sozinho, refletia sobre sacrifícios. Ele perdeu papéis, mas ganhou integridade. Ele procurou Miguel, vamos lutar juntos. Miguel aceitou, mas com condições, igualdade. Eles se mudaram para um apartamento modesto, vivendo autenticamente. Mas a sociedade testava, agressões verbais, discriminação no trabalho. Miguel abriu um pequeno café LGBT-friendly, com apoio de Pedro. Sucesso modesto, mas liberdade. Ainda assim, o passado assombrava. Ricardo tentou se redimir, ajudando na causa. Miguel relutou, mas viu valor no perdão. O Alto Trão se aproximava, uma manifestação nacional onde João falaria. Miguel ao lado. Mas ameaças chegavam, anónimos prometendo violência. A manifestação em Lisboa reuniu milhares no Terreiro do Paço, bandeiras arco-íris tremulando sob o sol de primavera.
João subiu ao palco, microfone em mãos, olhos castanhos brilhando com determinação. Hoje, eu falo não só por mim, mas por todos que sofrem em silêncio, começou ele, a voz e quando. Miguel, ao lado, sentia orgulho misturado a medo. Aos 25 anos, ele havia perdido família, emprego, inocência, tudo por esse momento. Mas valia. João continuou, amo um homem, e isso não me torna menos. Portugal é progressista, mas precisamos mais, aceitação real. Aplausos troveavam, mas vaias também. Um grupo conservador protestava, contra a família tradicional. Miguel viu o pai na multidão. Não, mas o fantasma dele pairava. Após o discurso, eles foram cercados por repórteres. Como se sente, Miguel? Perguntaram. Ele respondeu, livre, mas machucado. Verdade crua. Nos bastidores, Ricardo apareceu, parabéns. Quero ajudar. João aceitou, mas Miguel questionou, por que agora? Ricardo, viu o erro. Fui vítima do mesmo sistema. Miguel viu paralelismo, todos pagavam preços. Eles formaram uma aliança tênue, Ricardo usando contatos para promover a causa. Mas traições passadas doíam. Em casa, Miguel e João celebravam, mas o cansaço batia. Perdi contratos, confessou João. Miguel, e eu, minha identidade antiga. Eles faziam amor, não explícito, mas emocional, selando compromisso. Mas o pai de Miguel piorava, a mãe ligou, venha. Ele quer te ver. Miguel viajou ao Alentejo, coração pesado. No hospital, o pai, fraco, filho, errei. O medo me cegou. Lágrimas rolaram. Me perdoa? Perguntou Miguel. O pai assentiu, seja feliz. Reconciliação amarga, mas real. De volta, Miguel contou a João. Um passo, disse. Mas desafios continuavam. João enfrentava boicote de produtores católicos. Volta ao armário, brincou amargamente. Miguel, não. Lutamos. Eles participaram de debates na TV, defendendo direitos. Miguel, outrora tímido, tornava-se voz. Mas o stress cobrava, noites insones, discussões. Você mudou, acusou João. Miguel, todos mudamos. Pelo melhor. A sociedade reagia mista, apoio de jovens, rejeição de idosos. Em Porto, família de João os recebeu, a mãe abraçou Miguel. Bem-vindo. Calor que curava. Mas em Lisboa, vandalismo no café de Miguel, vidros quebrados, pichações homofóbicas. Polícia investigou, mas lento. Miguel questionava, vale o preço? João, sim, por futuro melhor. Ricardo provou lealdade, expondo chantagistas online. Mas revelou segredo, fui eu quem mandou as primeiras fotos. Por ciúme. João perdoou, mas Miguel explodiu, traição dupla. Ele saiu, questionando tudo. Era certo perdoar tanto? Ele se isolou em Monsanto, floresta de Lisboa, refletindo. Decisões passadas, beijo inicial, confronto, saída do armário, todas com custos. João o encontrou, sem você, nada vale. Miguel, preciso de tempo. Dias depois, reconciliaram, mais fortes. Casaram em cerimônia simples, com amigos e família parcial. Felicidade, mas sombra, pai de Miguel morreu semanas após, deixando culpa. Minha verdade o matou, pensou Miguel. Anos passavam, não, meses, mas pareciam anos. João reconstruiu carreira, estrelando filmes LGBT. Miguel expandiu o café, tornando o web comunitário. Mas conflitos internos persistiam. Miguel sonhava com vida normal, João com fama. Discussão, quer filhos? Disse Miguel. João, adoção. Sociedade aceita. Debate ético, certo criar crianças em mundo hostil. Eles adotaram processo, enfrentando burocracia discriminatória. Aprovação veio, mas com olhares. Ricardo, agora aliado, ajudou legalmente. Mas uma traição final, um amigo de João vazou detalhes privados para tabloides. Escândalo, João e Miguel, amor ou farsa? Miguel confrontou João, alguém próximo. João investigou, descobrindo o agente antigo. Por vingança, disse. O confronto foi tenso, a gente negou, mas provas condenaram. João demitiu, mas dano feito. Reputação abalada, Miguel questionava a lealdade. Quantas traições mais? João, juntos, superamos. Mas Miguel via padrão, amor sempre com preço.
Em clímax, durante premiação de cinema, João dedicou troféu a Miguel, pelo homem que me ensinou coragem. Aplausos, mas protestos fora. Violência, um manifestante atacou Miguel após. Hospitalizado, ele acordou com João ao lado. Quase te perdi, chorou João. Miguel, mas não perdeu. Valeu. Recuperação trouxe clareza. Eles fortaleceram laços, advocando mais. Sociedade mudava devagar, mais aceitação, leis melhores. Mas pessoalmente, cicatrizes permaneciam. Miguel visitava túmulo do pai, obrigado pelo perdão tardio. Paz interna. Ainda assim, dúvidas, escolhas certas. Amor justificador. Com o tempo, Miguel e João construíram uma vida estável em Lisboa, mas as cicatrizes do passado moldavam cada dia. O café de Miguel florescia, tornando-se um refúgio para jovens LGBT que buscavam orientação. Aos 26 anos agora, Miguel orientava-os, compartilhando sua jornada. O amor cobra, mas liberta. João, aos 29, diversificava a carreira, produzindo documentários sobre direitos gays em Portugal. Eles adotaram uma criança, um menino de 5 anos chamado Tiago, enfrentando julgamentos, mas persistindo. Somos família, declaravam. Mas conflitos surgiam. Tiago enfrentava bullying na escola, seus pais são estranhos. Miguel confrontava professores, ensino tolerância. João usava fama para campanhas anti-bullying. Mas internamente, Miguel questionava, trouxemos ele para isso. João, melhor que orfanato. Debate moral, egoísmo ou bondade. Ricardo, integrado ao círculo, fundou uma ONG com eles. Mas desconfiança de Miguel persistia. Em reunião, acusou, você nos manipulou. Ricardo defendeu, mudei. João mediou, perdão é escolha. Miguel cedeu, mas vigilante. A família de Miguel reconectava aos poucos. A mãe visitava, abraçando Tiago, neto lindo. Mas a ausência do pai doía. Em Porto, mãe de João os hospedava, cozinhando pratos tradicionais. Aceitação gradual, mas frágil. Um dia, um escândalo maior, um político conservador usou João como exemplo em discurso. Esses amores destroem sociedade. Protestos eclodiram. Miguel e João lideraram contra a manifestação. Violência, pedras voaram, Miguel ferido novamente. No hospital, refletiu, quantos sacrifícios mais? Recuperado, eles pressionaram por leis mais fortes. Sucesso, Parlamento aprovou proteções extras. Vitória coletiva, mas pessoal, João perdeu endorsement grande. Dinheiro ou integridade, escolheu o último. Em aniversário de casamento, em viagem à Madeira, eles renovaram votos. Apesar de tudo, escolheria de novo, disse João. Miguel, eu também, mas com menos dor. Riram, mas verdadeiramente. Tiago crescia, perguntando, por que alguns nos odeiam? Miguel explicava, método diferente. Educação em casa, valores de igualdade. Mas um twist final, Ricardo confessou amor por João antigo. Por isso causei dor. João rejeitou gentilmente, passado. Miguel, furioso, exigiu distância. Traição eterna. João defendeu, ele ajudou. Separação temporária, Miguel com Tiago em Alentejo, visitando mãe. Lá, clareza, amor requer perdão, mas limites. Voltou, reconciliando, sem Ricardo perto. João aceitou. Vida prosseguia, alto e baixos. Sociedade evoluía, mais casais gays visíveis, menos preconceito. Mas em vilas rurais, persistia. Miguel e João viajavam, palestrando. Em reflexão final, Miguel escrevia diário, escolhas definem nós. Certas. Erradas. Depende da perspectiva. A história deles inspirava, mas questionava, em um mundo de preconceitos, é certo impor sofrimento a entes queridos por autenticidade pessoal. Em uma sociedade ainda marcada por preconceitos, é moralmente correto priorizar a autenticidade pessoal mesmo que isso cause dor irreparável à família e aos entes queridos.